A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, queridos, mais uma vez, para fazermos aí o resumo da nossa lição de número 7. Hoje, a nossa lição de adultos, nós vamos estudar a lição de número 7, ok? Fica aí conosco até o final. Se você não se inscreveu, se inscreve. Deixa o seu like aí, o seu comentário. Não deixa de dar o toquinho no sininho aí, tá bom? Nós aí estamos aí precisando aí do seu like aí para a gente continuar divulgando a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição 7, conforme já disse, e o título é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Na semana passada, nós estudamos aqui a condição dos gentios sem Deus. E hoje nós vamos estudar Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O nosso texto áureo está em Efésios 2,14 e a leitura bíblica em classe, ela se encontra aqui em Efésios capítulo 2, versículo 14 a 19. Nós temos também aí o nosso objetivo geral, que é conscientizar que por meio do sacrifício vicário de Cristo, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou um, que é a igreja. Um assunto importantíssimo que nós vamos aprender agora em nome de Jesus, e fica conosco aí até o final, ok? Bem, a lição de número 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então, é importante a gente se conscientizar que por meio do sacrifício vicário de Jesus, o que ele fez? Ele desfez a inimizade que existia entre dois povos, judeu e gentio. Existia aquela separação. Mas Jesus na cruz, ele uniu judeu e gentio e fez um povo só, que é a igreja. É o assunto que nós vamos estudar, ok? Então, por isso que o título diz, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Não existe nenhum meio no mundo de reconciliação do homem com Deus, a não ser por intermédio da pessoa de Jesus. Não tem como, não existe outro meio. O homem perdeu a comunhão com Deus no jardim do Éden e dali para cá ele precisava se reconciliar com Deus de novo. O único meio é através de Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o que houve que alterou drasticamente a situação dos gentios? Os gentios viviam sem Deus no mundo, sem paz, separados. O que houve para que houvesse essa mudança? O que nós vamos ver nessa lição. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Essa é a boa notícia do Evangelho. E que teve a sua consumação ali no Calvário, quando Jesus disse aquela palavra magnífica, está consumado. Ele consumou tudo que fosse ou foi necessário para que hoje nós pudéssemos desfrutar de uma comunhão com Deus. Jesus Cristo, sendo divino, assumiu uma forma humana e, sendo humano, ele pode segurar na nossa mão. E, sendo divino, ele pode segurar na mão de Deus. Então, ele é o elo entre o homem e Deus. Sem Cristo, não tem como o homem se aproximar de Deus, de jeito nenhum. Então, essa verdade aí mostra o quê? Que antes, o pecador, nós, estávamos numa situação caótica, desoladora e perdida. Agora, a nossa condição mudou. Por quê? Por causa do mérito nosso? Por causa da nossa capacidade? Não, por causa da obra de Cristo ali na cruz, morrendo pelos nossos pecados. Vicário ali significa que ele tomou o nosso lugar. Bem, número 1 aqui, Cristo, ele desfez a inimizade entre homens. Bem, vocês sabem que o judeu ele se considerava exclusivo. Então, o exclusivismo religioso, o que fez? Criou uma inimizade entre judeus e gentios, entendeu? Mas Jesus veio mudar essa situação e mudou, certo? Então, não era tão fácil como é. Então, a parede da separação entre os homens, veja só, existia o templo de Jerusalém, certo? E nesse templo de Jerusalém
tinha o pátio dos gentios, ali o átrio do gentio, e tinha uma muralha que separava o pátio do gentio do templo. Então, o máximo que os gentios podiam ir é até o átrio deles. Os gentios jamais poderiam entrar no templo. Então, primeiramente, de uma forma, usando aqui uma analogia, né, com as muralhas do templo de Jerusalém, então, essa muralha, ela caiu, entendeu? Hoje, aquele acesso que os judeus tinham, os gentios também têm. Não no templo terreno literal, mas a presença de Deus. Por quê? Porque o Santo dos Santos simbolizava o quê? A presença de Deus, certo? Mas os gentios não tinham essa condição, nem essa liberdade. Então, o judaísmo religioso, ele era assim, ele era exclusivista, porque Deus escolheu os judeus com a única finalidade dele atrair as nações para Deus. Então Deus escolheu, né, Israel para que ele desse um bom testemunho, para que ele desse exemplo, para que ele mostrasse quem era o Deus que ele servia. Então, através disso, as nações que eram submissas aos deuses pagãos, eles pudessem ser atraídos, através do testemunho de Israel, a servir a Deus. Mas só que era o contrário. Israel, às vezes, como aconteceu até o cativeiro de Babilônia, Israel vivia na idolatria, seguindo o exemplo das nações, em vez de dar o bom exemplo. E depois disso, Israel se considerava exclusivo. Tudo para eles diziam, nós temos por pai Abraão. Uma vez Jesus foi obrigado a dizer, João Batista também, que até de pedra Deus podia suscitar filhos a Abraão. Então, eles se gloriavam de ser filhos de Abraão, se achavam o caminho, mas eles estavam completamente equivocados, né? A porta fechou para eles. Então, havia ali um muro de pedra, né? Então, a proibição de acesso dos estrangeiros ali. Nenhum gentil podia entrar no templo. Uma certa ocasião, Paulo foi com um grego ali, né? Um dos seus discípulos. Ele estava ali, eles imaginaram que Paulo entrou dentro do templo com ele. Mas não, Paulo foi até o pátio do gentio. Mas ele já tinha a implicância com Paulo, né? E Paulo foi preso por causa disso. Então, existia essa barreira, né? Tanto no sentido literal, aquele muro existia, como existia também no sentido espiritual. Mas Jesus na cruz derrubou tanto literal como simbólico. Tudo caiu por terra. Vamos lá. 2. A derrubada da parede da separação. Certo? Estava bem no meio entre Cristo e ele. Dividindo, né? Essa barreira, tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz, a divisória foi rompida. Entendeu? E agora não somos mais estranhos. Certo? Mas família de Deus. Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele derrubou todas as barreiras de separação, entendeu? E hoje nós somos família de Deus. Tanto judeu como gentil aceitou Jesus, é família de Deus. Hoje não existe discriminação de judeu e gentil. Todos nós somos iguais. Aceitou Jesus, pode ser de qualquer nacionalidade. Pode ser, não tem problema. Ele faz parte da família de Deus, certo? Jesus deixa claro. Lá em João está escrito, veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas todos que o receberam, Deus fez deles o quê? Filhos de Deus. Nós somos filhos por adoção, legítimo, com todos os direitos da filiação. Isso é que é bênção, né? Então, é isso aí, através do sangue de Jesus nós temos acesso à presença de Deus. Número 3, o conjunto da lei dos mandamentos. Aqui a gente vê a visão tripartida, isso aqui é muito importante, a visão tripartida da lei mosaica. Isso aqui vai tirar muita dúvida de algumas pessoas. Por exemplo, qual é a visão tripartida da lei mosaica? Primeiramente, a lei moral, cerimonial e civil. 3 leis. Essas são as 3 esferas da mesma lei. Vou repetir, moral, cerimonial e civil. A lei civil, ela diz respeito
ao israelita como cidadão, dizia de respeito ao israelita como um cidadão, certo? A lei moral, ela era o padrão de conduta, era meio de conduta, não como meio de salvação. A lei não veio para salvar. A lei, ela é um padrão de como eu deveria me conduzir, certo? Não é para salvar. E a lei cerimonial, que incluía o quê? A circuncisão, os sacrifícios, comida, bebida, lua nova, lua cheia, e sábado, dias de festa, isso aí tudo fazia parte da lei cerimonial, ok? Então, tá bem tranquilo, né? As três esferas da lei é moral, cerimonial e civil. Bem, vamos ver aqui a número 4, revogação da lei. Repetindo aqui, esses ritos aqui, eles identificavam o povo judeu diante de Deus. Era essa prática aqui, com a circuncisão, claro, né, é que identificava o judeu como povo de Deus na época, certo? Hoje essas barreiras caíram todas, né, a lei foi revogada e pronto. Agora vamos ver por quê. Bem, vamos ver aqui a revogação da lei dos mandamentos. Então, essa eliminação dessas barreiras que dividiam o judeu e o gentio, né, deu pelo cancelamento, a revogação dos mandamentos, certo? Alguém pode dizer, mas Jesus falou, eu não vim revogar a lei, mas vim cumprir. Então é isso aí, Jesus cumpriu toda a lei, certo? Ele cumprindo a lei, ele satisfez a justiça de Deus. Satisfazendo a justiça de Deus, hoje nós estamos debaixo da lei de Cristo, nós não estamos sem lei. Eu te digo mais, a lei de Cristo é muito mais severa do que a lei do Velho Testamento. Entendeu? Ela vai muito além. A lei no Velho Testamento era muito externa, era muito só na prática. Já a lei de Cristo, no Novo Testamento, ela trabalha muito em cima da intenção do coração. Entendeu? Eu posso estar quietinho aqui no Velho Testamento, não estou adulterando, não estou roubando, não estou fazendo nada, eu estou bem. Mas na lei de Cristo, Deus está olhando o quê? O interior. Eu posso estar quietinho aqui, não estar aparentemente cometendo nada, mas Deus está olhando o quê? A intenção do meu coração. Hoje a cobrança é maior. Inclusive até sobre a questão de impureza, né? De adultério. Quer dizer, a Bíblia proibiu o adultério. Já Jesus no Novo Testamento, ele já proíbe o quê? A má intenção com que a pessoa olha para uma mulher ou para um homem. Entendeu? A coisa vai muito além. A intenção vai na frente. Então, a lei é muito mais severa. Entendeu? Não é a molezinha que nem muita gente pensa. Não, agora nós estamos tranquilos, não estamos mais debaixo da lei, mas você está debaixo da lei de Cristo. E a lei de Cristo não é fácil, não. Lê lá Hebreus capítulo 12 que você vai entender o que é a lei de Cristo, certo? Então, Jesus, ele não veio revogar a lei, mas ele cumpriu. Desde o momento que ele cumpriu, acabou. Quando eu aceito a Jesus, eu morro com Cristo. Eu morro com Cristo, eu sou sepultado com Cristo. Sendo sepultado com Cristo, eu sou ressuscitado com Cristo. Eu estou unido a Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Então, quando eu ressuscito uma nova criatura em Cristo Jesus. E a lei, ela só tem validade para quem está vivo. Se a pessoa morreu, a lei é cancelada para ele. E Cristo morreu no nosso lugar, então a lei foi revogada. Entendeu? Então nós morremos com Cristo, sepultado com Cristo, ressuscitado com Cristo, então agora somos novas criaturas. E essa criatura nova não tem mais nada a ver com aquela lei. O velho homem que tinha a ver com aquela lei, ele morreu. Acabou. Mas só que eu vou repetir, né? Estou sendo exaustivo nisso. Só que agora nós estamos debaixo da lei de Cristo. Não estamos sem lei. Examina o Novo Testamento que você vai ver que Jesus falou, a porta é estreita. Não é fácil, não. Por isso que ele falou, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus vai lá no profundo agora. Não tem como passar em branco, né? Bem, então,
Cristo cancelou o que trazia a separação, a lei dos mandamentos. Então a inimizade foi desfeita. Hoje não estamos mais sem lei, estamos debaixo da lei de Cristo, certo? Então, isso aí é que é muito interessante a gente saber, certo? Número 2 aqui, pela paz, Cristo fez um novo homem. Bem, em Cristo, judeu e gentil formam o quê? A igreja, um povo só. Então, o conceito bíblico de paz, em regra geral, né, a gente sabe que paz é uma boa relação, é fim de um conflito, né? E é o estado de tranquilidade, uma qualidade espiritual. Agora, no contexto, no estudo que a gente está estudando aqui, já é uma questão da paz que vem por meio de Cristo, entendeu? Vem por meio de Cristo, através da sua morte, quando ele desfez a inimizade que nós tínhamos com Deus, porque nós éramos, por natureza, filhos da ira. Efésios 2, né? Nós éramos inimigos de Deus. Deus nunca quis ser nosso inimigo. Nós que se tornamos inimigo deles pelas nossas práticas erradas. Então, nós éramos inimigos de Deus. Pronto. Mas, na cruz, Jesus quebrou essa inimizade. Hoje só é inimigo de Deus quem quiser. Certo? Por quê? Porque Cristo, ele conseguiu a paz. Entendeu? Ele desfez a inimizade com Deus e com os homens. Ele quebrou a barreira que nós tínhamos para com Deus e quebrou a barreira que nós tínhamos para com os judeus. Então, hoje é uma igreja contextualizada, comprada com seu sangue, tanto e pode ser de qualquer nacionalidade. Porque hoje a ordem de Jesus é essa. Todas as nações, todas as criaturas. Hoje ele não vai só às ovelhas perdidas da casa de Israel, não. Hoje é toda a nação e toda criatura. Mas por quê? Porque ele quebrou a barreira da inimizade. Ele fez a paz, reconciliando consigo os homens. Jesus é o provedor da paz. É por isso que lá em Isaías diz que de tudo que ele é o príncipe da paz. Número 2, Cristo a nossa paz. Bem, a Bíblia declara que Cristo é a nossa paz. Como? Isso mostra que Cristo não é apenas o autor da nossa paz, mas ele é a nossa paz. Isso implica em quê? Em comunhão. Você, quando está em paz com alguém, como Deus, você está em comunhão. A paz repousa sobre a igreja, né? Entre os crentes, entre judeu e gentio. Acabou isso. Por isso que Jesus falou em João 14, 23, ele falou assim, ó, eis que eu vos dou a minha paz, não a dou como o mundo dá. Então a paz que Jesus nos dá é uma paz diferente do mundo. Não é só ausência de briga, ausência de confusão, não. Às vezes a pessoa está sem briga, sem confusão com ninguém, mas interiormente ele não tem paz. Entendeu? Quantas pessoas estão aí quietas e tal, mas não tem paz interior, não está bem. Então a gente precisa entender que a paz não é como do mundo, que vem de fora para dentro. Ah, não tem conflito, não tem briga, não tem confusão, então estou em paz. Essa é a paz do mundo, ela vem de fora. Mas a paz que Cristo te dá é uma paz que vem de dentro para fora. Está entendendo? É uma paz que não depende do exterior. É uma paz que vem de Deus, é de dentro para fora. O mundo pode estar numa confusão tremenda, em volta de você pode estar pegando fogo, mas lá dentro de você tem paz. Entendeu? Essa que é a verdadeira paz que Deus nos concede. Porque as pessoas têm uma ideia, lógico, do mundo é assim, eles têm uma ideia de que paz é isso, não tem briga, não tem confusão, estamos em paz. Mas Deus não quer essa paz para a gente somente. Ele quer paz interna. Por isso que Jesus falou, eu vos dou a minha paz. Querido, só Jesus que tem paz. Só Ele que pode dar paz, porque Ele tem. Entendeu? Ele tem a paz. Então Ele pode dar a paz para quem está em comunhão, para quem pertence à igreja. A paz interna, lá dentro. Está todo mundo nervoso, está todo mundo apavorado, está todo mundo numa situação de conflito, de briga. E o cristão que está em comunhão com Deus e está lá com a paz. Aí alguém fala, você não está nem esquentando com o que está acontecendo? Não, eu estou esquentando, mas eu tenho paz. E a paz que eu tenho não é como o mundo dá.
é a paz que vem de Deus, né? Bem, número 3 aqui. A nova humanidade formada pela paz. Bem, a unidade entre dois povos que se hostilizavam, judeu e gentio, né? Gentio é todo aquele que não é judeu, certo? Não importa a nacionalidade. Não veio do resultado de um acordo. Que normalmente, quando as pessoas estão em guerra, os países, vai lá alguém firmar um acordo. Entendeu? Alguém vai lá firmar um acordo, o embaixador da paz e tal, vão lá resolver, enviado pelo governo. Mas essa paz aqui, ela não foi de acordo firmado entre os homens. Ela veio diretamente de Deus através de Jesus. Entendeu? E dessa união surge o quê? Um novo povo, a igreja. Entendeu? Então, todas as desigualdades, todas as discriminações, inimizade, todas elas foram eliminadas. Entendeu? Então, foi Jesus que na cruz criou esse novo povo, porque ele morreu e ele ressuscitou. Essa é a nossa situação hoje. E às vezes as pessoas aceitam Jesus e ele fica pensando, que paz que eu tenho, né? Essa paz foi conquistada com sofrimento. Essa paz foi conquistada com escárnio, com luta, com vergonha, com humilhação. Ele foi humilhado até a morte, morte de cruz. Entendeu? Para que hoje eu desfrutasse dessa paz. Bem, vamos lá. Tem uma tossinha aqui atrapalhando, mas não vai atrapalhar muito não. Bem, número 1 aqui. 3, pela cruz reconciliado com Deus num corpo. Agora, número 1. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte na cruz significava o quê? Sinal de maldição. O próprio Velho Testamento já diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso já está escrito lá no Velho Testamento. Vou repetir. Maldito todo aquele que é pendurado lá no madeiro. Então, Jesus ele foi pregado na cruz. Ele se fez maldição por nós. Lá em Gálatas capítulo 2, está escrito que Jesus ele se fez maldição por nós. Quem era maldito era nós por causa do pecado, por causa da rebeldia. Mas Jesus na cruz, ele tomou o nosso lugar. Ele se tornou maldição. Ele se tornou maldito por nós, para que hoje nós pudéssemos ser abençoados. Entendeu? Então, a reconciliação nossa com Deus custou caro para Jesus. Entendeu? Então, ser condenado à morte de cruz significava sinal de maldição e profunda humilhação. Além, de Jesus ter sido açoitado, como qualquer um que fosse crucificado, ele era obrigado a carregar a cruz. Por isso a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Entendeu? Então, quando o apóstolo Paulo pregava que Jesus era divino, mas que Jesus tinha morrido numa cruz, os judeus não conseguiam entender isso, só pelo Espírito. Entendeu? E os gentios, muito menos, achavam uma loucura. Um Deus que morreu ainda numa cruz, era loucura para os judeus. É por isso que Paulo escreveu que a cruz para os judeus era escândalo e para o gentio era loucura. Quem que vai acreditar nisso? Só pelo Espírito Santo de Deus, de forma alguma, de outra maneira. Entendeu? Não tem como. Então, foi dessa forma que Jesus levou a nossa culpa, na cruz. Bem, número 2. Reconciliado pela cruz de Cristo. A nossa reconciliação com Deus, ela foi possível devido ao sacrifício de Cristo. Entendeu? Na cruz, tudo na cruz. Certo? É a sua vitória sobre a morte. A morte é o último inimigo a ser vencido. Quando nós fomos arrebatados, tragada foi a morte pela vitória. Então, a morte vai ser vencida quando nós formos arrebatados. Agora, enquanto nós não formos arrebatados,
de qualquer forma, em Jesus a morte já foi vencida. Por quê? Porque Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Entendeu? Jesus morreu pelo nosso pecado, ao terceiro dia ressuscitou e ressuscitou para nunca mais morrer. Por isso que Jesus é a primícia dos que dormem. Né? Por quê? Porque ele foi o primeiro da ressurreição dos mortos e nós vamos seguir o seu exemplo. No arrebatamento, quem estiver morto vai ser ressuscitado e quem estiver vivo vai ser transformado, certo? E nós vamos estar para sempre com o Senhor. Então surge aquela palavra, tragada foi a morte na vitória. É a derrota da morte, certo? Repetindo, primeiro com Jesus, depois vai ser com a gente, para sempre, certo? Então, a nossa reconciliação com Deus é devido ao sacrifício de cruz na cruz. Sacrifício de Cristo na cruz. Então, repetindo, a reconciliação pela cruz de Cristo. A nossa reconciliação com Deus foi possível devido ao sacrifício de Cristo na cruz. A sua vitória sobre a morte, que nem eu já enfatizei agora. Então, a mensagem da cruz apregou a paz entre os homens. Isso é que se chama ministério da reconciliação. E é isso que Deus quer que a igreja prega. Venha pregar. É pregar o ministério da reconciliação. É a obrigação da igreja pregar que Cristo morreu pelo nosso pecado e que Jesus ele faz a reconciliação do homem com Deus. Certo? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20. Bem, vamos agora para a última parte. Chegamos ao final, né? Dessa importante lição. Reconciliado na cruz em um corpo. Bem, a inimizade existente, ela era na vertical, né? Com Deus. Isto é, entre Deus e os homens. No versículo 14, a inimizade era na horizontal. Então, a inimizade foi quebrada no vertical com Deus e foi quebrada no horizontal com os judeus. Acabou, certo? Então, judeu e gentil não são mais inimigos. Dentro da igreja, nós não temos inimizade. Dentro da igreja, somos todos irmãos. Ah, mas tem irmão que não gosta do outro, tem irmão que fala mal do outro, tem irmão que tem raiva do outro. Isso aí é o irmão carnal. Quando a gente fala de irmão, é irmão espiritual, que está vivendo na graça. Agora, lógico que existe aqueles irmãos carnal. Muita gente não aceita isso, mas existe o irmão espiritual e existe o carnal. Ele entra na carne, ele é crente, está salvo. Mas daqui a pouco ele deixa uma inveja entrar no coração dele, deixa um ciúme, aí daqui a pouco ele está na carne. Então tem crente carnal dentro da igreja. Lógico, entendeu? Tem pessoas ciumentas, invejosas, tem pessoas que puxam o tapete do outro, tem todas essas coisas dentro da igreja, infelizmente tem. Mas Deus, ele sabe corrigir um por um. Ninguém fica impune não, porque Deus corrige aquele que ama, certo? Deus, não pensa que Deus agora é aquele Deus bonzinho que ensinam por aí. Criaram um Deus bonzinho demais, além do que a Bíblia ensina, e que agora ele cruzou os braços e ó, ele só ama. Não vai nessa não. Deus corrige aquele quem ama, certo? E quando Deus está corrigindo alguém, não adianta orar, não adianta jejuar, ele vai pagar até o último centil, para que ele não se perca. Mas também se ele for daquele sujeito teimoso que não quer e não dá o braço a torcer, aí é com ele Deus, tá? Mas na verdade, não existe inimizade dentro da igreja, não é para existir. Se existe inimizade dentro da igreja, que é uma obra da carne, que está lá em Gálatas, certo? Com certeza Deus vai corrigir isso, certo? Você pode ter certeza disso. Então, a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados na cruz. Assim, foi gerado de novo um novo homem, um novo povo, ou seja, a igreja de Jesus. E o que a Bíblia diz? Essa igreja de Jesus, ela é a família de Jesus. Uma vez chegaram para Jesus e falaram: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão te chamando ali.
Aí ele olhou para um lado, assim, olhou para a turma que estava em volta dele e falou, ó, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. O que ele quis dizer? A minha família são aqueles que obedecem a palavra de Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe e vamos para a próxima lição. Hoje nós encerramos uma lição muito boa e que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir. Olha, e não se esqueça de se inscrever no meu canal, de orar por mim. Eu quero continuar ensinando a palavra de Deus, tá? Mas eu preciso do seu like, preciso da sua inscrição, que você dê o toquinho no sininho para receber novos vídeos, tá bom? E não se esqueça de deixar o seu comentário. Um abraço, tá bom? Deus te abençoe.